é dia de participação do doutor André, ele está aqui ao vivo comigo nos estúdios da TV Candidez, né, para falar de um tema muito legal. Vem para cá, André, bom dia, é um prazer te receber aqui no programa. Bom dia, Flaviano, bom dia a todos. E hoje o doutor André, né, vai falar, como eu disse, de um tema muito sugestivo, porque muitas vezes, né, você observa lá no dente, né, aquela restauração, né, que está aí escura, né, aí você muitas vezes tem dúvida até se aquilo é cárie, né, e essa é a informação que o doutor André vai trazer para você. Como proceder nesses casos, né, André? Exatamente, Flaviano. Nós vamos falar justamente sobre esse tema, porque muitas pessoas têm a dúvida, né? O que eu faço? Eu troco ou não aquela restauração escura, né? Nós vamos ver quais as vantagens que possuem as restaurações de amálgama, né? São essas mais escurecidas, geralmente em cor prateada, né? E claro que com o passar do tempo ela pode sofrer um processo de oxidação e ficar mais escurecida. E a vantagem de você, às vezes, ter alguma restauração em resina. Então, nós vamos abordar sobre esse tema. Pode passar? Então, gente, a restauração escura, o nome dela é amálgama, né? O amálgama é uma restauração que é a base de liga de prata e mercúrio, né? Essa liga de prata possui, além da prata, ela contém cobre, contém estânio e também contém outros metais. Qual que é uma das grandes vantagens do amálgama? É uma restauração que está há mais de 100 anos, né, no mercado odontológico. Ela é mais do que comprovada uma restauração extremamente resistente, né, extremamente durável. Ela tem muita resistência à compressão. O que é compressão? A mastigação. Então a gente tem muitos pacientes no consultório, vamos falar assim, mais velhos, né, que estão com essas restaurações muitas das vezes há mais de 40 anos e ela geralmente está em perfeitas condições. O que muitas vezes a gente necessita é dar um polimento, um acabamento, mas às vezes não há necessidade da gente trocar. Nós vamos comentar qual que é o momento que a gente às vezes tem que trocar esse tipo de restauração. E a resina são aquelas restaurações estéticas, né? Hoje aqui são mais feitas em consultório, para não dizer que são todos, né? São restaurações que reproduz a estética do dente, a cor do dente, a parte de textura do dente, e são as que a maioria dos dentistas fazem no consultório, devido à questão de ser um material hoje muito mais fácil da gente encontrar, da gente comprar, do que as restaurações de amálgama. Pode passar? Então a gente vai comentar, gente, 3 motivos, vamos falar bem em forma sucinta, 3 motivos para que o paciente que tenha essas restaurações de amálgama não troque pela resina. Por quê? Porque apesar da gente, igualzinho a gente comentou, dessas restaurações de resina, ela estarem no mercado hoje e produzir estética, produzir beleza ao dente, a gente vai comentar por que essas de amálgama é interessante você não trocar. Então nós vamos comentar sobre isso. Pode passar? Bom, uma das questões que vale a pena a pessoa manter as restaurações de amálgama, se ela está em perfeitas condições, é com relação à durabilidade. Então, as restaurações de amálgama, elas duram anos, para não dizer décadas, né? Por quê? Porque são restaurações extremamente resistentes. Então, com a evolução tecnológica, tem surgido, claro, as restaurações de resina. Só qual que é a desvantagem? As resinas vão durar por alguns anos, né? Então, as restaurações de amálgama que estão na região mais posterior ao dente, que não comprometa a estética do dente, a gente indica não trocar devido à questão da durabilidade. Então, como a gente falou, tem pacientes lá no consultório que tem restauração de amálgama há 20, há 30, 40, 50, até quase 60 anos, pacientes já mais idosos, que elas estão em perfeitas condições. O que às vezes é necessário a gente dar um acabamento, polimento, mas sem precisão da gente trocar. Pode passar. Outra questão é que a gente comentou é da resistência mecânica e da longevidade desse amálgama. A questão também do custo, né? São restaurações muito baratas, né? O amálgama, ele tem um valor acessível que permite o seu uso em redes públicas, né? Então a gente tem muitos pacientes que são atendidos pelo SUS, que são atendidos pelo atendimento público de saúde, que ainda é muito usado o amálgama. E aí a pessoa, às vezes, que não tem condição, pode fazer o amálgama, que são restaurações que vai durar muito tempo. E o que a gente comentou sobre a longevidade, né? Ele possui, o amálgama, uma corrosão marginal que vai permitir ter o melhor selamento da interface dente
e restauração. Então isso é muito importante, porque essa corrosão vai permitir que o material fique mais bem vedado nas margens dessa restauração. Pode passar. Então, gente, quais são as situações que eu falo assim, quando o paciente tem algum problema nesse amálgama, seria indicado a gente trocar? Primeiramente, se o paciente hoje chega no consultório e tem uma cárie no dente, é indicado a gente já fazer diretamente restauração em resina. Porque, como eu comentei, hoje quase nenhum consultório odontológico trabalha mais com amálgama. Então, se der uma cárie no dente, a gente indica já fazer a resina. E outra situação que a gente indica trocar o amálgama é quando ele possui alguma infiltração. Então, se tem um amálgama lá, está dando infiltração nos lados, começou a dar cárie, aí a gente indica trocar aquele amálgama pela resina. Mas não se o amálgama estiver em boas condições. Eu como dentista, não indicaria o paciente trocar o amálgama que está em boas condições, principalmente na região de fundo de boca, né, que são a região dos molares. Então, deu cárie, a gente hoje indica fazer resina, ou deu infiltração, a gente indica também fazer resina. Pode passar. Então, outra situação também que é muito comum da gente no consultório hoje, quando a necessidade de a gente trocar o amálgama, são aquelas cáries ou quando o amálgama fratura, né? Igual esse molar superior aqui o molar superior desse paciente. O amálgama fraturou na parte lingual, né? Na parte de trás do dente. A gente observou que estava com uma infiltração. Aí foi realizar toda a troca daquela restauração de amálgama pela resina. Aí sim é indicado a gente trocar o amálgama. Por quê? Porque o amálgama fraturou e começou a dar infiltração. Aí nesse caso, já que o paciente queria dar uma estética também melhor ao dente, foi realizado uma resina composta. Pode passar. E outra situação que a gente indica muito em consultório, que é indicado, não há necessidade, mas a gente muitas vezes indica, é quando o paciente possui aquelas restaurações de amálgama na região estética, ou seja, região de pré-molar, né, superior, em alguns casos região de canino, né, a gente tem alguns casos mais antigos que o amálgama era feito nessas faces proximais, e aí a gente indica porque prejudica muito a estética, né, fica passando a sensação que o dente às vezes está cariado, e não é cariado, é porque tem uma restauração de amálgama bem volumosa no dente. Aí sim, a gente indica trocar o amálgama pela resina para melhorar a estética. Se fosse bem lá no fundo, às vezes não é indicado. E também, claro, restaurações de resina que estão amareladas, né, que estão comprometidíssimas, a gente indica trocar esse tipo de restauração. Pode passar. Então é isso, gente. Os amálgamas são restaurações que duram muitos anos. Quando ela está em perfeitas condições, como essa aqui, a gente não indica trocar, só quando ele possui alguma infiltração, alguma fratura ou alguma condição que a gente veja a necessidade de a gente trocar. Aí o doutor André trazendo essa orientação importante para você, como eu disse, né, é uma situação muito comum, né, André? Porque muito comum. Antigamente usava-se muito esse material para poder fazer a restauração. Exatamente, viu, Flaviano? E a gente tem muitos pacientes no consultório que tem essa dúvida, né? Às vezes chega com um dente, né, ou vários dentes com esse amálgama aqui nos dentes, né? E às vezes a pessoa acha que precisa trocar, mas a gente sempre orienta o paciente a respeito disso que a gente comentou. Se a restauração de amálgama estiver em perfeitas condições, ela não tem nenhuma infiltração, não prejudica a estética, né? Porque ninguém vai ficar, vamos falar assim, abrindo a boca perto do outro, né? Então são restaurações que são, entre aspas, escondidas, a gente não indica trocar porque vai durar, vamos falar aí, décadas na boca, né? Eu tenho paciente lá que tem 50 anos, o amálgama está lá 50 anos na boca, claro que já é pessoa mais idosa, mas está lá em perfeitas condições. Eu, particularmente, acho muito interessante manter, porque dura muitos anos. Já a resina não vai ter a mesma durabilidade. A gente vai ter uma resina na boca do paciente que vai durar aí 20, 30, 40 anos. Ela vai ter processo de desgaste maior. Mas se o amálgama tiver algum problema, alguma infiltração, aí sim a gente indica trocar pela resina. Até porque ela muitas vezes ela era usada nos dentes que ficam atrás na boca, né? Justamente. Não aparecem tanto, né? Não aparece. Já teve caso paciente em consultório que já foi feito esse amálgama na região palatina de dente superior, ou seja, na parte de trás. Aí se a cárie era um pouco mais profunda, transparecia o fundo. Aí a gente indica trocar, porque prejudica a estética, né? Aí quando prejudica a estética, igualzinho a gente mostrou naquela última imagem, né? Que tinha um amálgama em um pré-molar, aí a gente indica trocar porque prejudica a estética. Se não prejudicar a estética, a gente indica mantê-lo. Esse escurecimento é a marca do tempo mesmo, né, André? Marca do tempo, né?
Então, o amálgama, com o passar dos anos, as bordas dele aqui, ó, começam a ficar mais enegrecidas. Isso é coisa mais natural que acontece. O paciente tem amálgama 20, 30 anos, as bordas dele é mais enegrecida. Aí, quando a gente dá um acabamento, polimento, costuma melhorar. Mas isso é muito pouco. Você falar assim, por causa disso eu vou trocar aquele amálgama. É claro e evidente que se o paciente chega no consultório e quiser trocar a restauração porque acha ela feia, a gente não vai impedir. Só que a gente sempre tem que orientar o paciente nessas questões de durabilidade, de resistência, que a pessoa às vezes não sabe. Aí quando a gente fala isso, alguns pacientes tendem a manter e outros tendem a trocar mesmo. O André, gente, ele tem que fazer a orientação em torno da qualidade de vida, né? Se você não está tendo desconforto, não está tendo dor, para que você vai mexer num dente ali que no passar de todos os anos, né, deu uma resposta legal ao tratamento? E a gente já teve caso no consultório de paciente com esse amálgama, ele era muito profundo. Tem um caso de uma paciente desse jeito, tinha um amálgama muito profundo. Eu falei para ela não trocar, eu lembro que eu tinha feito exame de imagem, né, radiografia, e ele era muito profundo. Aí a paciente foi em outro profissional, resolveu trocar o amálgama pela resina. O que aconteceu? O dente dela começou a ficar muito sensível, que devia ter feito um forramento no dente, chegou a dar canal no dente. Ela voltou para mim depois, veio tratar o canal e repetir uma resina. Mas se ela não tivesse trocado, não teria dado nenhum problema. Você mexer num dente que não está te dando nenhum não te dá nenhum desconforto. Né? Exatamente. Porque é um dente aí que já passou por um trauma, né? Por um procedimento que na época era um procedimento invasivo. Então, enfim, você vai correr esse risco. Exatamente. E o caso dela, porque o amálgama dele não era raso, né? Não era, vamos supor, uma cavidade dessa aqui, ela era rasinha aqui. Ela era muito profunda. Então, quando você troca um amálgama muito profundo, a gente, como profissional, tem que tomar um cuidado para que não aconteça sensibilidade. O caso dela foi feita a resina logo direto, né? Tinha que ter feito um forramento. O dente começou a ficar muito sensível. E aí tivemos que depois refazer o serviço e ainda tratar esse dente com a parte do canal. Eu tenho uma dúvida aqui, André. Você falou sobre a resina, né? Sim. Outros produtos também são indicados para troca da restauração aí escura, por exemplo, a porcelana, ou a resina é o melhor? Olha, a porcelana a gente pode até indicar, só que para fazer a porcelana seriam casos de restaurações indiretas, ou seja, peças. Aqui a gente não tem imagem, mas imagina que esse amálgama aqui, ele tivesse abrangido essa área aqui toda também, ó. Só isso aqui fosse dente, e o resto tudo fosse um amálgama enorme aqui. Aí seria indicado fazer peça. Aí sim, pode fazer até uma porcelana. Porque a gente fala quando metade do dente não for mais dente natural e a outra metade for peça, restauração, aí a gente pode fazer a parte de porcelana, que foi a pergunta da pessoa aí, né? Então, se o dente que tivesse aqui, ó, esse amálgama tá aqui, mas tivesse abrangido essa área e essa área aqui, só essa parte de cá fosse dente, aí poderia ser indicada a porcelana. Eu tenho aqui outra dúvida, a do Everton. Obrigado, viu, Everton? Ele está dizendo que tem a amálgama. Mas parece que os dentes do lado quebraram. Aí tem como aproveitar essa amálgama, tratando só os outros dentes aqui? Tem. Se você tem algumas restaurações de amálgama e elas estão em perfeitas condições, igual você falou, mas o vizinho que deu o comprometimento, vamos pegar aqui, imagina que esse dente tivesse dado uma cárie, tivesse que restaurar esse dente, e esse que tem o amálgama, ele está em perfeitas condições, a gente não precisa mexer nele, a gente só vai mexer naquele dente com que está comprometido. O amálgama, gente, a gente só indica trocar ele se nele já tiver cárie. Então imagina que nesse cantinho aqui, ó, começasse a dar uma cárie nele, a cárie começasse a aprofundar. Aí a pessoa tem que trocar toda aquela restauração. Mas se tiver em perfeitas condições e deu cárie nos dentes vizinhos, esse aqui a gente não mexe somente nos outros. Essa é a participação do Dr. André, trazendo sempre uma dica, uma orientação importante para você. Os contatos do Dr. André também estão aí na tela, ele está sempre disponível para atender todo mundo. Muito obrigado, André, pela presença. Muito obrigado, Flaviano. Um abraço a todos, viu? Muito obrigado. Toda terça-feira o André está aqui com essa proposta, né? E eu reforço aqui que a participação do Dr. André também fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br, porque serve de orientação para outras pessoas. É só entrar lá no portal sistemampa.com.br para ficar sempre bem informado. É esse